Oi, gente, agora nós vamos aqui para continuar a nossa aula 5. Vamos agora para a parte 2, na questão 6, que diz assim: os répteis foram os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre, exigindo grandes adaptações relativas à reprodução. Apresentam fecundação interna e ovo terrestre como casca impermeável e resistente. A presença da casca no ovo trouxe uma série de problemas ao desenvolvimento embrionário, tais como o destino das excretas nitrogenadas produzidas durante o desenvolvimento e a efetuação de trocas gasosas respiratórias da casca. Nas aves e nos répteis, qual o anexo embrionário que solucionou esse problema? Então, o que a gente precisa entender? Ao longo do curso evolutivo, primeiro nós tivemos o aparecimento dos peixes, só que esses peixes, todos animais terrestres. Alguns desses peixes começam a invadir o ambiente terrestre. Os peixes sarcopterídeos, com nadadeiras lobadas, invadem o ambiente terrestre e surgem os anfíbios. Qual era o desafio dos anfíbios? Ainda dependiam da água para a fecundação. Para o desenvolvimento. A partir do aparecimento dos répteis, nós vamos conquistar o ambiente terrestre com o âmnio, mas nós temos um problema. Quem vai fazer a troca gasosa? É isso que ele está querendo. E isso nós já destacamos nas aulas de embriologia e vamos repetir aqui. A grande vantagem que nós vamos ter aqui, com o aparecimento desse grupo, é que esse grupo vai apresentar o âmnio, e o âmnio traz uma grande solução, que foi a não dependência da água para o desenvolvimento. Mas nós vamos solucionar os outros problemas com o anexo embrionário alantoide. O alantoide é um anexo típico de animais terrestres, porque esse alantoide ele serve tanto para realizar as trocas gasosas, e aí quando nós vamos fazer as trocas gasosas, nós vamos estar fazendo o processo de metabolismo do bicho, e além disso aqui, vai armazenar as excretas nitrogenadas. Gente, isso é extremamente importante de ser lembrado. Nós vamos aqui armazenar as excretas nitrogenadas no alantoide. Então, a solução para isso vem com a letra C, que é o alantoide. O córeo reveste os anexos, a vesícula vitelínica é responsável pela nutrição, já existia antes da conquista do ambiente terrestre, né? E temos a âmnio e calazar, que não vão ser adequados a essa situação. Nossa resposta é a letra C. Agora, nós vamos para a questão 7. E essa questão 7 é uma temática forte na prova do Enem. Quando a gente fala na parte de saúde, sempre aparecem muitas questões relacionadas aos vermes. E nós vamos encontrar agora a questão 7 dizendo assim: Jeca, por que não trabalha? Pergunta Monteiro Lobato, o autor de Jurupês, ao Jeca Tatu. Não é preguiça, seu Lobato. É uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo, sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharada que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio, o verdadeiro e específico, anquilostomina. Então, gente, o que acontece é que o Jeca Tatu tem ancilostomose, que é o amarelão. O rótulo do produto descreve características de uma doença que pode ser prevenida. Eu quero saber como resolver um problema de saúde. Gente, nesse caso, nós estamos falando sobre uma doença chamada ancilostomose. A ancilostomose, ou amarelão, né, ela é causada por um parasita nematóide chamado Ancylostoma duodenale. O ancilóstoma, gente, é um verme nematóide duodenale que a gente pega através da penetração ativa da larva. Então, o ancilóstoma é um parasita que atravessa a nossa pele e que nós vamos nos contaminar por penetração ativa da larva. Essa larva filorioide atravessa a nossa pele e vai passar pelos sistemas digestivo e respiratório para completar o seu ciclo. E no final, as formas adultas ficam no nosso intestino, removendo, né, succionando o sangue do nosso corpo. E como são muitos vermes, acabam dando, dentre outras coisas, aquela coisa do cansaço, da moleza e da anemia. Então, nesse caso, a medida profilática que vale é o uso do calçado. O calçado ele serve como medida profilática para a ancilostomose, que é uma doença da América do Sul, para a necatoriose, que é causada por Necator americanus, que é a doença equivalente na América do Norte. E o uso do calçado ainda protege também
agente da do Ancylostoma brasiliense e do Ancylostoma canino, que gera o que nós chamamos de bicho geográfico ou, né, larva migras, que é um outro parasita que é típico de cachorro e gato, mas quando entra em contato com o homem não consegue completar o ciclo evolutivo e fica migrando pelo corpo, por isso chamado de bicho geográfico. Nesse caso, né, do Ancylostoma brasiliense e do Ancylostoma canino, nós, seres humanos, atuamos como hospedeiros acidentais, uma vez que nós não fazemos parte do ciclo desse animal. Então vale super a pena lembrar que a ancilostomose é causada pelo Ancylostoma duodenale e que é uma verme causada, né, por um nematóide. Uma outra medida profilática é o saneamento básico, né? Se a gente tiver os cuidados com o tratamento aí, o saneamento, isso vai ajudar na resolução da questão. Isso, gente, foi a questão 7. Dentro do mesmo raciocínio, nós vamos aqui aproveitar para trabalhar com a questão 8, que diz assim: em locais com saneamento básico precário, essas fezes acabam contaminando o solo. Cerca de 7 dias no ambiente, amadurecem e tornam-se capazes de infectar o ser humano. Após penetrar na pele, a larva alcança os vasos sanguíneos e viaja até os pulmões, onde permanecerá alguns dias. Quando o paciente tosse, o parasita pode ser lançado em direção à cavidade oral, sendo então inadvertidamente deglutido. Ao ser deglutida, a larva passa pelo estômago e se aloja no intestino delgado, onde irá amadurecer até a forma adulta do verme. Lá, cada parasita ingerido se adere à mucosa e passa a ingerir cerca de 0,3 a 0,5 ml de sangue por dia. Para que surja anemia, é necessária uma contaminação com pelo menos 40 vermes. O ciclo resume a vida de quem, gente? Na letra A tem Plasmodium vivax. Plasmodium vivax é o causador da malária. E Plasmodium vivax no corpo do ser humano, ele se multiplica assexuadamente no fígado, na fase pré-eritrocítica e principalmente nas hemácias, tá? Quando as hemácias são destruídas é que a gente tem febre. Isso já foi cobrado na prova do Enem. Letra B, Esquistossoma mansoni. Nós pegamos Esquistossoma mansoni quando temos esquistossomose, que é um parasita que a larva cercária penetra ativamente pela nossa pele e vai para o nosso abdômen. Então não tem esse curso, né, como foi citado na questão. A letra C fala Ancylostoma duodenale, é a nossa resposta. Oxyurus vermiculares é um outro parasita que a gente pega e que as fêmeas obstruem a porção final do sistema digestivo, ocasionando o que a gente chama de enterobiose ou oxiurose, né? Tem o Enterobius vermiculares e Oxyurus vermiculares, que são parasitas que dão aquela coceira, o prurido, né, na região final do sistema no ânus, no Francis Harris, né? E temos aí Clostridium botulino, que é uma bacteriose que produz a toxina botulínica, que quando a gente ingere alimentos contaminados, geralmente enlatados e estufados, a gente tem paralisia na musculatura, intoxicação por botulismo. Essa bactéria é uma bactéria anaeróbica e vale a pena a gente destacar que o Enem já cobrou a aplicação estética dela. A toxina botulínica, ela paralisa a musculatura. E quando a gente tem rugas de expressão, muitas vezes é a musculatura que está contraindo. O que é que a gente faz? A gente libera essa toxina, aplica a toxina botulínica em algumas regiões do corpo e quando a gente faz essas aplicações, a musculatura ela vai ficando paralisada e a gente deixa de ter as rugas de expressão. Maravilhoso, não tem no Brasil. Então, gente, brincadeira, tem. A questão 8, nós ficamos aí com a letra C. Bom, ainda nessa temática, nós vamos agora falar sobre a esquistossomose. Mas nesse primeiro momento, nessa questão 9, nós vamos utilizar a esquistossomose, que é uma verminose típica de áreas pobres, para destacarmos uma outra situação, que é uma situação de saúde relacionada à imunização. Veja se vocês conseguem me entender. A vacina contra a esquistossomose ou barriga d'água, desenvolvida e patenteada pelo Instituto Oswaldo Cruz, que pertence à Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro, pode chegar ao mercado em 3 ou 4 anos, segundo a diretora do IOC, a médica infectologista Tânia Araújo Jorge. Os pesquisadores usaram a proteína SM14, obtida de Esquistossoma mansoni. Essa proteína, isolada ainda na década de 1990, foi escolhida pela OMS como um dos 6 antígenos mais promissores no combate à esquistossomose. Para o desenvolvimento dessa tecnologia, foi escolhida a proteína SM14, que deve ser capaz de... Gente, nós estamos falando sobre imunização.
Quando nós vamos falar sobre imunização, nós vamos aproveitar para entender que o texto está falando sobre vacina. O que é que uma vacina deve ter? Uma vacina ela deve possuir antígenos, e esses antígenos eles têm como alvo o nosso sistema imunológico. Qual é o papel do antígeno? É influenciar o meu sistema imunológico a produzir anticorpos. Então, nós escolhemos a proteína SM14, porque essa proteína SM14 deve ser capaz de atuar como antígeno para ativar o nosso sistema imunológico. É muito importante ajudar o sistema imunológico a conhecer os antígenos para que a gente possa ter uma resposta chamada resposta secundária. Está aqui a concentração de anticorpos e nós temos aqui, gente, os dias após a situação. O que aconteceu? Na primeira vez que eu tomo a vacina ou entro em contato com o antígeno, eu demoro um tempo e produzo poucos anticorpos, mas eu vou adquirir memória. Eu vou ensinar as minhas células de defesa a se comportarem numa situação como essa. Na outra dose, ou quando eu entrar em contato com o parasita, o que é que vai acontecer? Nós vamos então produzir anticorpos numa velocidade muito maior. Isso aqui foi a resposta primária, eu ainda não conhecia o antígeno e eu apresentei o antígeno ao meu corpo para justamente da próxima vez ter uma resposta secundária, que é uma resposta mais rápida e mais eficiente. Por esse motivo, nós escolhemos a proteína SM14, que deve ser capaz de agir como anticorpo? Não. Vacina não tem anticorpo, vacina tem antígeno. Quem tem anticorpo é o soro. Atuar como imunoglobulina? Não. As imunoglobulinas, elas são anticorpos. Estimular a síntese de antígenos? Não, eu quero estimular a síntese de anticorpos. Então, a resposta plausível para a questão 9 é induzir a produção de proteínas de defesa, que são justamente os anticorpos. Então, nessa questão 9, falando sobre vacina, nós ficaremos aí com a letra D de dado. E partindo disso, nós iremos agora falar sobre esquistossomose para entendermos o que vai acontecer na questão 10. E aí eu queria que vocês entendessem o seguinte. Nessa questão 10, eu queria destacar assim. Primeiro, qual é a doença que nós estamos trabalhando aí? É a esquistossomose. Quando nós trabalhamos com a esquistossomose, é uma doença típica de áreas pobres, tá? Áreas sem saneamento básico, sem higiene. O causador da esquistossomose, ou seja, o agente etiológico, chama esquistossoma mansoni. O esquistossoma mansoni é um platelminto do grupo dos trematódios. Dentro dos platelmintos, que são vermes dorsiventral-ventralmente achatados, nós temos as planárias de vida livre, temos os que são turbelários, os trematódios, que têm sistema digestivo reduzido, e os cestódios, que é o grupo da tênia, que não tem sistema digestivo. Eles são heterótrofos por absorção. Esse é o propósito deles. Aí o que a gente precisa entender? Nós vamos precisar dar conta de saber o que vai acontecer aí e entender que esse esquistossoma mansoni, ele tem diferentes formas evolutivas. Primeira coisa que eu quero destacar com vocês. Esse esquistossoma mansoni, ele é um parasita heteroxeno. Quando eu digo que o parasita é heteroxeno ou digenético, quando eu digo que ele é heteroxeno ou digenético, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para vocês que eles têm dois hospedeiros. Ele vai ter um hospedeiro que nós vamos chamar de hospedeiro definitivo e um outro hospedeiro que é o hospedeiro intermediário. Gente, é importante lembrar que o hospedeiro definitivo é onde ocorre a reprodução sexuada. O hospedeiro intermediário é onde ocorre a reprodução assexuada. Na esquistossomose, nós vamos ter o homem como hospedeiro definitivo e vamos ter o Bionfalaria. Gente, quem é o Bionfalaria? O Bionfalaria é um molusco gastrópode planorbídeo. Esse molusco, ele corresponde ao meu hospedeiro intermediário. Já foi cobrado no Enem, assim, estou desenvolvendo um produto e essa substância atua como moluscicida, ou seja, mata molusco. Ele combate quem? A esquistossomose. Porque se eu não tiver no ambiente o molusco, que é o Bionfalaria, eu não vou ter condições de completar o ciclo evolutivo do esquistossoma, o parasita vai morrer e eu não vou ter a prevalência da doença naquele local.
Eu também posso utilizar tilápias para fazer um processo chamado controle biológico. No controle biológico eu chego aqui, como esse molusco e vou interromper o ciclo. Mas o esquistossoma ele tem as seguintes formas evolutivas. Nós vamos encontrar os adultos dentro do corpo do homem. Nós temos a fêmea, que é menorzinha e está dentro do canal ginecóforo do macho. Eles apresentam dimorfismo sexual. Eles vão colocar os ovos. Esses ovos saem junto com as nossas fezes. Do ovo eclode uma larva ciliada, chamada miracídio. Os miracídios entram nos moluscos e lá nos moluscos nós vamos ter a formação dos esporocistos, onde eles vão estar fazendo reprodução assexuada. O molusco vai liberar as cercárias. Gente, as cercárias são larvas que penetram ativamente no corpo do homem. Então, a forma infectante ao homem são as cercárias que penetram ativamente e vão atravessar. Então, esse é o ciclo do esquistossoma. Como eu evito isso? Saneamento básico, higiene, né? E o combate ao hospedeiro intermediário, que é o molusco. Então, nós temos assim. Com larga distribuição no Brasil e em vários outros países da América Latina, a esquistossomose reflete, em geral, baixo nível social e sanitário da população ali presente. Aí ele diz assim pra gente. No Brasil, o esquistossoma mansoni tem como hospedeiro intermediários animais invertebrados do filo Molusca. Nós humanos somos seus hospedeiros definitivos e reservatório. É uma doença grave e de difícil profilaxia. Atenção com o texto. Eu fiz questão de colocar uma questão um pouquinho mais trabalhosa para cobrar a atenção de vocês. A medida abaixo que melhor teria feito, objetivando a não contaminação do hospedeiro, onde o agente etiológico se reproduz de forma assexuada. O agente etiológico é o esquistossoma mansoni, onde ele se reproduz de forma assexuada é o hospedeiro intermediário, que é o molusco. Eu estou lhe perguntando qual ação seria efetiva para não contaminarmos os moluscos. Não seria lavar as mãos, como tem na letra A, seria não defecar em locais inapropriados. Porque se eu não defecar em locais inapropriados, isso aqui não acontece e o miracídio não vai contaminar o molusco. Então, a melhor resposta para a gente é a letra B, porque eu pergunto como não contaminar o hospedeiro onde ele faz a reprodução assexuada. Então, gente, a questão 10, nós ficamos aí com a letra B de bola. Essa foi a parte 2 dessa que foi a nossa aula 5. Nós ainda vamos continuar na parte 3, falando sobre outras verminoses para finalizar esse bloco de nossa revisão. Então, um beijão para vocês.